Olá pessoal, sejam bem-vindos em relação ao vídeo de hoje. E como eu falei no último vídeo sobre a fuga do El Chapo, vamos falar um pouco sobre a vida de El Chapo, seu julgamento e o que aconteceu com ele depois que foi pego. Para quem não assistiu o vídeo anterior, coloquei o link na descrição. O vídeo é muito interessante e conta a história da fuga milagrosa realizada por ele, com a ajuda da sua gangue para escapar da prisão. A vida de El Chapo em geral é muito interessante. É normal para um dos maiores traficantes da história. Até hoje eu trouxe para vocês alguns fatos muito interessantes sobre El Chapo e a sua vida e as situações que ocorreram com ele. Mas sabemos mais sobre El Chapo, portanto, vamos começar falando sobre a sua infância. Antes de entrarmos nos detalhes dessa história, convido você a se inscrever no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho para receber todas as novidades do canal. E clique no botão de curtir e partilhe com seus amigos. Vamos começar nossa história de hoje. El Chapo cresceu em um vilarejo pobre, em um estado chamado Sinaloa, no México, cujo nome verdadeiro é Joaquim Guzmán. Ele cresceu em uma família pobre e um pai bêbado, que batia nele e em seus irmãos permanentemente. O pai era um agricultor que coletava ópio, que é a planta da qual as drogas são extraídas. Então, ele entrou neste campo. A princípio, foi por causa do pai. O menino estava aprendendo rápido e queria ter grandes relações no mundo dos cartéis e das gangues de drogas. E depois, um tempo, adquiriu um nome que passou a ser conhecido por ele, que é El Chapo. E seu significado no México é baixa estatura, pois sua altura era considerada baixa em comparação com o resto das pessoas. Quer dizer que sua altura é de cerca de 1,64 m. Ele não gostou do apelido no começo, porque sentiu que o nome estava o subestimando. Então, ele estava determinado a provar seu verdadeiro tamanho no chão e deixar que todos soubessem a extensão de sua força e poder. El Chapo parecia construir seu nome aos poucos. Ele teve muitos relacionamentos até se tornar o braço direito de um dos maiores traficantes de drogas no México, chamado Héctor Salazar. El Chapo era o supervisor do contrabando de drogas da província em que ele cresceu, ou seja, sinal que era e ainda é considerada uma importante área de transporte na linha de contrabando de drogas para a América. Ele cresceu até se tornar o diretor de logística de um dos grandes traficantes que se chamava Miguel Gallardo. Esse grande líder foi preso e El Chapo mudou-se logo depois dele e assumiu o controle de grande parte da gangue e dos territórios que pertenciam a esse ex-líder e encontrou uma nova gangue. Ele a batizou com o nome de sua província, o Cartel de Sinaloa. Mais tarde, essa gangue ficou famosa e conhecida como a gangue mais forte do mundo, como o testemunho da própria América. No vídeo anterior, foi falado que essa gangue se especializou em cavar túneis em particular, e que era um dos seus pontos mais fortes. Claro que não era o único meio que tinham para o contrabando. Em vez disso, usaram muitos outros meios, embora grande parte das suas drogas fosse destinada à América, mas também chegaram a muitas partes do mundo. Literalmente, não há continente no mundo, a menos que suas drogas entram nele, lideradas por El Chapo. Eles se tornaram uma das maiores organizações de contrabando de drogas do mundo
É claro que a sua força no contrabando mudou. Eles também se tornaram famosos por seus armamentos. E isso é uma coisa natural, porque tais ações exigem armamento do mais alto nível. Ou seja, esse grupo não chegou ao lugar onde está por acaso. Aliás, para o povo de sua cidade, El Chapo é considerado um herói nacional, porque melhorou suas condições e desenvolveu o lugar e conseguiu fazer sua economia crescer e multiplicá-la duplamente. Mas há muitas músicas em que o elogiam e elogiam suas ações. Você pode pesquisar essas músicas e vai encontrá-las facilmente no YouTube. Eles costumavam considerá-lo como Robin Hood, o que tira dos ricos para dar aos pobres. Mas eles não olharam para o lado sangrento que causou a morte de milhares de inocentes por si só. Como disse no vídeo anterior, El Chapo foi preso em 1993 numa prisão que deveria ser uma das mais fortes do México, mas esta prisão virou literalmente como a segunda casa dele e foi capaz de controlá-la completamente através dos subornos. Ele pressionou os guardas e os oficiais, estavam todos sob seu controle. Então ele não tinha nenhum obstáculo, pois ele poderia executar todas as suas operações de dentro da prisão. Até mesmo sua esposa poderia visitá-lo e ter privacidade a qualquer hora que ele quisesse. Na verdade, era apenas uma prisão formal, e ele permaneceu nesta situação por 8 anos, a ponto de ficar entediado e resolver fugir. Como contei no vídeo anterior, ele escapou num dos carrinhos de roupas sujas. Os guardas e oficiais sabiam da operação, mas fecharam completamente os olhos, reduziram a guarda e esvaziaram o local para facilitar sua fuga. Depois disso, ele permaneceu em liberdade por 15 anos. Enquanto dirigia seus negócios normalmente. Durante este período, as forças mexicanas, com a ajuda das forças antidrogas americanas, tentaram prendê-lo, porém sem sucesso. Mas ele sempre revelou seus planos e os precedeu uma etapa, devido às relações e à grande corrupção no governo e nas autoridades mexicanas. Sempre que eles alcançavam um raio de esperança ou um fio que pudesse levá-los até ele, descobriram que ele os precedia com um passo e se mudava para outro lugar. E os túneis secretos que estavam sob a jurisdição de sua gangue também o ajudavam a escapar. Em todas as casas e lugares que acostumava ir, havia um túnel. Então, ele sempre tinha uma maneira de escapar, mesmo nos últimos momentos. No final do tempo, ele não usava os túneis para escapar, pois conhecia todos os seus movimentos. Até que chegou o dia em que El Chapo foi abandonado. E as forças mexicanas, com a ajuda das forças americanas, conseguiram prendê-lo pela segunda vez em 2014. Em um dos hotéis, e toda a operação, de repente, virou para El Chapo, sem que sua gangue estivesse por perto. Não houve resistência no processo de prisão por um dos agentes antidrogas americanos que auxiliava as forças mexicanas no processo de prendê-lo. É claro que, após dessa operação, ele foi levado para a prisão e a América pediu ao México que o entregasse, porque temiam que ele organizasse uma segunda fuga por causa dos seus fortes laços e influência no México. Mas o México se recusou a entregá-lo e eles lhes disseram que tinha a capacidade de conter um criminoso como El Chapo. E o próprio presidente mexicano na época, Enrique Nieto, afirmou que ele não poderia escapar novamente e que tomariam todas as medidas necessárias para que permanecesse preso. Muitas fontes dizem que o próprio presidente estava sob o controle de El Chapo e que ele recebeu um suborno estimado em 100 milhões de dólares. É claro que ele negou isso.
mas se tratando de um El Chapo, nada estaria descartado. O importante é que ele conseguiu escapar da prisão pela segunda vez. Fez um vídeo sobre a fuga dele dessa prisão e sobre a apreensão dele novamente. Você encontrará o link do vídeo na caixa de descrição abaixo. Depois que eles o pegaram e o colocaram em uma prisão temporária, e logo depois disso, ele foi surpreendido pelos guardas e soldados entrando em sua cela e o puxando para um dos aviões. Ele ficou em um estado de choque depois que o avião passou em um aeroporto no estado de Nova York, nos Estados Unidos, em 2017. Ele não sabia o que estava acontecendo ao seu redor e continuou perguntando às forças antidrogas sobre o lugar que ele estava, e disseram a ele que estava atualmente em Nova York. O rosto do El Chapo naquele instante contava sobre todos os seus sentimentos. O mais poderoso imperador das drogas da história mostrava sinais de estilhaçamento, dor, tristeza, no rosto que dava para ver em seus olhos. Ele sabia que estava fora do seu poder e sabia que o México havia aceitado sua extradição para a América. El Chapo permaneceu preso em uma das prisões americanas que tem os melhores meios de segurança e proteção. Seu período de julgamento se estendeu por 2 anos e, durante esse período, a acusação construiu um caso integrado contra ele e reuniu mais de 50 testemunhas. A maioria deles eram pessoas que trabalharam com ele. Os procedimentos deste tribunal diferiam dos procedimentos de qualquer outro tribunal, em termos de segurança ou mesmo do júri que foi eleito, pois possuíam medidas especiais de segurança e até mesmo suas identidades permaneceram desconhecidas, como uma precaução para que a gangue de El Chapo não os alcançasse e os assassinasse. O julgamento durou vários meses e terminou 12 de fevereiro de 2019. E El Chapo foi considerado culpado por completar todas as acusações contra ele. O julgamento revelou muitos detalhes e revelou segredos bizarros e nojentos sobre a vida de El Chapo e as coisas que ele estava fazendo. Entre as coisas, por exemplo, um dos contrabandistas que trabalhava com ele, entre uma das testemunhas do julgamento, disse que El Chapo tinha uma sala especial de assassinato e tortura no seu palácio localizado na fronteira mexicana-americana. As paredes dessa sala eram protegidas por lençóis brancos e totalmente isolados do ponto de vista acústico, fazendo com que os gritos das pessoas torturadas não saíssem e ninguém pudesse ouvi-los. Outros documentos também foram revelados sobre o prazer do El Chapo, como o estupro de menores, que havia uma mulher chamada Comadre Maria, que lhe fornecia as fotos de meninas de até 13 anos e que ele e seus membros escolhiam as que gostavam. Depois eram enviadas a eles. Às vezes, eles se escondiam das autoridades e das forças de segurança nas montanhas. E lá eram drogados com certos tipos de drogas e aconteciam os estupros. De acordo com os documentos, El Chapo costumava dizer que as meninas eram para ele como vitaminas e que o faziam se sentir vivo. E a propósito, todas essas alegações foram feitas na frente da sua esposa Emma, no tribunal. Apesar disso, ela ainda o apoiou mesmo depois de todas as alegações e acusações contra El Chapo. El Chapo se casou com ela quando ela tinha 18 anos e ele tinha 50 anos, com uma diferença mais de 30 anos entre eles. Claro, ela ainda vivia uma vida de luxo com o dinheiro das drogas coletado por El Chapo. Entre as coisas reveladas pelo julgamento e pelas testemunhas, El Chapo estava obcecado em rastrear e observar as pessoas ao seu redor, mesmo que fossem seus seguidores, inimigos ou até uma das pessoas mais próximas, como sua esposa ou suas amantes. Ele seguia com todos os meios técnicos imagináveis
Ele estava obcecado para saber de tudo e mantendo-se ao máximo no controle das pessoas ao seu redor. Esse pode ser um dos principais motivos que fizeram escapar das garras das autoridades por muito tempo. O assunto é muito longo. Ficamos satisfeitos apenas com um simples resumo de alguns dos segredos revelados pelo julgamento do El Chapo. Na verdade, muitas coisas foram mencionadas no julgamento, mas em geral este julgamento revelou o quão grande é o cartel do Sinaloa. Apesar de todas as drogas ainda circulam pelo mundo, porque até hoje a gangue de El Chapo ainda opera, pois as operações de contrabando não foram afetadas pela prisão do líder. Afinal, esse sistema foi construído para não ser afetado independentemente da quantidade de líderes presos. Aqui, pessoal, chegamos ao final de mais uma história. Espero que tenham gostado. E não esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho para receber todas as novidades do canal e dar aquela joinha de gostei. Deixe seus comentários e opiniões sobre a história abaixo. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau.